misericórdia de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje com este Evangelho, nós estamos concluindo aquilo que nós iniciamos dentro da liturgia há 4 domingos atrás. 4 domingos atrás, a liturgia fez uma pausa no Evangelho de São Marcos, que é o evangelista do ano B, que é o ano que nós estamos vivendo, né? E nos deu o capítulo 5 do Evangelho de São João, para que nós pudéssemos meditar ao longo de 5 domingos. Pois bem, hoje nós estamos concluindo esses 5 domingos. E se vocês se recordam, nos domingos anteriores, no capítulo 5 do Evangelho de São João, Jesus faz aquele que nós chamamos o discurso do pão da vida. Jesus, ele se apresenta como sendo o pão da vida. Jesus, ele diz que ele é o pão verdadeiro. E quem come deste pão tem a vida eterna. Porque aí os judeus questionam Jesus: não, que sinal fazes? Né? Porque Moisés deu maná para o nosso povo comer. E Jesus falou: não foi Moisés que vos deu o maná, foi o meu Pai que vos deu o maná. E aqui está alguém que é mais do que o maná, porque eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que eu darei, né, não morre, mas tem a vida eterna. E por aí vai, né? E por aí caminhou toda a liturgia ao longo desses dias. Hoje nós estamos vendo o desfecho desse discurso do pão da vida, e mais do que o desfecho, nós estamos vendo, de alguma forma, o resultado, o impacto que esse discurso gerou em algumas pessoas. No domingo passado, nós não lemos o discurso do pão da vida, não meditamos ele, porque para nós aqui no Brasil, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mas, se tivéssemos lido o discurso do pão da vida no domingo passado, Jesus diria assim, né? Quem come, né, da minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Jesus afirma isso no finalzinho do discurso do pão da vida. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E meus irmãos, é sobretudo esta fala de Jesus que gera aquilo que nós vemos no Evangelho de hoje. E é por isso que foi preciso que antes de entrarmos no Evangelho de hoje, eu fizesse todo esse retrospecto, para que vocês pudessem entender o que está acontecendo hoje.
no Evangelho. Hoje, a partir daquilo que Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, alguns judeus no Evangelho de hoje questionam Jesus, seus discípulos. Precisamos entender, Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele tinha um monte de discípulos. Então, aqueles que questionam Jesus hoje fazem parte do grupo dos discípulos. E questionam e dizem, esta palavra é dura. Quem a pode escutá-la? Por que eles dizem que esta palavra é dura? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, para um judeu era expressamente proibido, seja comer, seja beber sangue. E olha o que Jesus disse: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Então, o judeu, pelo livro do Levítico, está lá no livro do Levítico, a proibição expressa para que um judeu, ele bebesse ou comesse sangue, Mal sabe eles o quanto é bom um franguinho caipira com um pouquinho de sangue, Aí põe o sangue lá, fica gostoso, O judeu não sabe o que é isso, porque ele não pode comer o sangue, não pode beber o sangue, E aí Jesus diz, é preciso comer a minha carne, é preciso beber o meu sangue. E aí muitos dizem, essa palavra é dura. Essa palavra é dura, Senhor. Quem pode escutá-la? E meus irmãos, se nós pudéssemos então resumir todo este episódio, todo este final do discurso do pão da vida, e se nós pudéssemos resumir toda a liturgia da palavra de hoje em uma única palavra, esta palavra seria decisão. Deus quer nos mostrar hoje que, diante da sua palavra, é preciso decisão. Diante do seguimento de Deus, seguimento de Cristo, é preciso decisão. Porque olha só a atitude desses judeus. Esta palavra é dura. Quem a pode escutá-la? E aí, diz o evangelista, que a partir daquele momento, eles voltaram atrás e não mais andavam com Jesus. Que bom! Se decidiram. Que bom, padre. Sim, que bom que se decidiram. Porque diante da palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso decisão, é preciso posicionamento, é preciso escolha, é preciso atitude. Que bom que eles se decidiram. Olha, esta palavra é dura, isso que o Senhor está falando, isso não dá para ouvir, isso não dá para viver, isso não dá para seguir, nós vamos embora. E olha só, a atitude de Jesus nos mostra que, ainda que tenham se decidido errado, pelo menos se decidiram. E a palavra nos mostra que Jesus gosta da decisão, porque ele pergunta aos apóstolos: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Olha só, Jesus não vai chorar, nossa, olha aí que pena, Não vai se lamentar, olha que pena, Esses foram embora. O que nós precisamos fazer? Será que a gente precisa adaptar a palavra de Deus? Será que a gente precisa se adaptar, ao pensamento dessas pessoas? Não. Jesus pergunta aos 12, vocês também querem ir embora? Porque a minha palavra é essa. Porque o meu discurso é esse. Porque a verdade é essa. Vocês vão querer? Ou vocês também vão querer ir embora? E Pedro dá uma resposta: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Não pensem que Pedro estava entendendo o discurso do pão da vida. Pedro era tão judeu quanto os que foram embora. Só que Pedro, dá uma resposta de fé. Uma resposta de fé. Senhor, essa palavra também é como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, essa palavra é dura também para mim, mas eu creio que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mesmo não entendendo 100%,
mesmo sendo dura essa palavra para mim, para o meu entendimento, para o meu coração, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós vamos continuar e vamos ver aonde isso vai nos levar. Mas nós vamos tentar viver a tua palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com este evangelho, nós vemos que diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante do seguimento de Cristo, é preciso se posicionar. Ou nós estamos com Ele, ou nós não estamos. E ponto final. Diante do caminho do seguimento de Deus, só existem duas possibilidades. Ou eu o estou seguindo, ou eu não o estou seguindo. Agora, sabem qual é muitas vezes o nosso problema? É que nós queremos inventar o terceiro caminho. Então nós queremos estar com Deus, dependendo se nos convém, se nos é favorável, se é gostoso, se é bom, eu estou com Deus. Agora, se me exige, se me aperta, se eu tenho que fazer renúncia, se eu tenho que mudar de vida, aí eu não estou com Deus. Então, nós vivemos muitas vezes aquele ditado, né? Acendemos uma vela para Deus e outra vela, todo mundo dormindo. Para quem? Pois é. Acendemos uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Às vezes nós queremos viver assim, né? Então, se me convém, eu estou com Deus, né? Naquilo que é bom, naquilo que é gostoso, eu estou com Deus, né? Enquanto Jesus está falando de céu, enquanto Jesus está falando de glória, enquanto Jesus está falando de bênçãos, enquanto Jesus está falando só de coisas boas, eu estou com Ele. Ô Jesus, como é bom te seguir. Mas quando Ele começa a falar de cruz, quando Ele começa a falar de renúncia, quando Ele começa a falar de conformar a nossa vida ao Evangelho, à palavra dEle, quando Ele começa a falar de conversão, quando Ele começa a falar a abandonar o orgulho, abandonar a preguiça, abandonar, né, a vaidade, quando Ele começa a falar que é preciso ter uma vida de comunhão, de intimidade para com Ele, e que para isso eu preciso rezar, e que para isso eu preciso, né, abrir mão de tantas coisas, essa palavra é dura. Eu gosto demais do Senhor Jesus, mas isso aí não dá, né? Então assim, Jesus, eu vou te seguir do meu modo. E esse é o grande problema da igreja hoje. Muitos cristãos querem seguir Jesus do seu modo, né? Querem ser igreja do seu modo. Olha, eu sou católico, mas, colocou mas, desconfie. Talvez você não seja tão católico assim, o quanto você pensa que é, né? Não, eu sou católico, mas eu gosto um pouquinho dessa doutrina espírita da reencarnação, né? Eu acho que isso faz sentido para mim. Olha, Padre Danilo não tem nada contra os espíritas, mas eu tenho contra católico que não é nem católico e nem espírita, sabe? Quer ser as duas coisas, né? Quer seguir Jesus do seu jeito, né? Não, eu sou católico, mas, né, eu apoio e aceito e acho que é certo, por exemplo, o aborto em algumas ocasiões, em alguns casos. Olha, não dá. Não dá. Jesus, meus irmãos, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Olha só o Evangelho, né? Jesus não saiu correndo, chorando atrás daquelas pessoas que foram embora, falando assim, por favor, pelo amor de Deus, voltem, me sigam, estejam comigo. Não, Jesus se virou para os 12 e falou, vocês também querem ir embora? Porque a minha palavra é esta, a minha doutrina é esta. Quer ir? Pode ir, eu não vou mudar, eu não vou atenuar para satisfazer o ego ferido de vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante da palavra de Deus,
diante do seguimento de Deus, é preciso fazer uma escolha. Na nossa vida, é preciso fazer uma escolha. Tomara Deus que a nossa escolha seja a mesma de Josué na primeira leitura. Na primeira leitura, a liturgia também nos apresenta um momento onde no Antigo Testamento, Deus, através de Josué, diz ao povo: é preciso escolher. Ou vocês vão servir os deuses que os vossos pais serviram lá na Mesopotâmia, ou vocês vão servir os deuses daqueles que já moram aqui nesta terra. Mas eu e a minha casa, de Josué, nós serviremos ao Senhor. Olha só a decisão. Ou é os deuses da Mesopotâmia, ou é os deuses dos que vivem nesta terra, ou é o Deus que os livrou do Egito. Nós também precisamos fazer a escolha. Agora, o problema é que muitas vezes nós queremos servir ao Deus verdadeiro, mas também acendemos lá uma velinha para os deuses falsos, para o Deus ter, para o Deus poder, para o Deus prazer, né? E aí não dá, não dá. Ou estamos com Deus, ou não estamos. Não existe meio termo. Então, esta liturgia de hoje faz este convite a que cada um se examine. Examine a sua consciência, examine o seu agir, examine o seu viver. Como eu tenho me posicionado? Que escolha eu tenho feito diante de Deus? Tem sido sim? Tem sido não? Tem sido depende? Mais ou menos. Se me convém, sim. Se não me convém, não. E vamos suplicar a Deus essa graça da conversão, essa graça da fidelidade. Por mais dura que seja a palavra de Deus, porque ela é. Por mais dura que seja, que nós possamos dizer como Pedro: Senhor, a tua palavra é dura, a tua palavra é difícil, mas só a tua palavra é vida eterna. Né? Então, por isso, eu tentarei me adaptar a ela, tentarei me aderir a ela, tentarei deixar com que ela entre, me converta e me transforme. Vamos suplicar a intercessão da Virgem Maria, ela que, diante do anúncio do anjo, não foi meio termo, não foi mais ou menos, né? Até porque não tinha como ficar meio grávida, né? Ou ela dizia sim e ficava grávida e dava à luz o Salvador, ou ela dizia não. E ela disse sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor. Que como Maria e com a intercessão dela, nós também possamos sempre dizer e agirmos assim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.